Olá, turma. Hoje a gente vai para a aula 54 da nossa mentoria. Estamos começando a passar a metade, já indo para o final aí da nossa mentoria de investimentos. Aula 54, vamos falar de um tema, vamos falar de alguns métodos de valuation. E nessa aula 54, vamos falar do método de Gordon, tá? Que é um dos métodos mais conhecidos quando a gente quer falar sobre valuation de empresas, o método de Gordon e o método de Williams, tá? Que são dois métodos muito parecidos, muito conhecidos lá fora, mas que aqui no Brasil a gente não fala tanto sobre esses métodos, não conversa muito sobre como fazer análise perante isso, tá? Então, bom, o modelo de Gordon, ou fórmula de Gordon, depende de como você pode estar pesquisando, ele é conhecido também como modelo de crescimento de dividendos de Gordon, ou Gordon Growth Model, GGM, né, como é conhecido lá fora. Esse método é para o quê? Para calcular um valor intrínseco de uma ação baseado nos dividendos futuros esperados. Esse modelo é muito utilizado para ações de empresas que pagam os dividendos regulares e têm um crescimento constante. Ou seja, tem dividendo regular, tem um crescimento constante, a gente consegue usar a fórmula de Gordon, esse método que é um método de estudo hoje. Tá? Aqui no PDF, a gente tem mais ou menos ali como que faz de que forma é utilizado esse cálculo. Não vamos se atentar muito a isso, a questão de cálculo na aula de hoje, porque o nosso intuito não é ficar fazendo contas mirabolantes, principalmente quando existe no mercado calculadoras prontas sobre isso, sites que já têm esse método, onde a gente só coloca lá a informação e ele dá. Então o que acontece? O foco da nossa mentoria é mais onde achar as informações, para quê? Para imputar ela dentro das planilhas, dentro dos sites, dentro das calculadoras, tá? Então aqui tem a fórmula para quem gosta de matemática pura, onde a gente tem o preço justo da ação, o dividendo esperado no próximo período, a taxa de retorno exigida, ou o custo do capital próprio, e a taxa de crescimento constante dos dividendos. Então aqui tem um exemplo de aplicação. Imagine que a empresa pagou um dividendo de R$ 5 este ano e espera que ela se cresça 3% ao ano. Né? O investidor exige um retorno mínimo de 10% para investir nessa empresa. Por que ele exige 10%? Digamos que 10% seria a taxa básica de juros. Então, eu tenho que exigir mais do que a taxa básica de juros. Né? Então, esse que é o ponto aqui da fórmula. Então, ele faz aqui a fórmula, né? Aplica toda a fórmula, e aplicando toda a fórmula, ele vai chegar a um preço justo com base no modelo de Gordon, que seria de R$ 73,57. Tá? Qual que é a limitação do modelo de Gordon? Ele funciona melhor para empresas estáveis e consolidadas que pagam dividendos regularmente. Então tem que ser em setor, digamos que perene, não pode ser um setor de commodities, que numa época paga muito dividendos, mas em outra época paga pouco, seca, né? Vira o ciclo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. E o segundo ponto é que o modelo ele não considera outros fatores de mercado, como mudanças econômicas e variações setoriais, que é justamente isso que eu estou falando, que é o setor de commodities, tá? O setor de commodities, ele tem esse problema. Deixa eu verificar se a luz fica aqui um pouco melhor. Bom, acho que ficou um pouco melhor com a luz aqui do lado. Então, ele tem esse ponto. E ele não funciona para empresas com crescimento de dividendos muito variável ou para aquelas que não pagam dividendos. Então, se a empresa não paga dividendo, eu tenho como fazer o modelo de Gordon? Não. Né? Não tem como, porque ela não paga dividendos, né? Ou tem algum problema. Aqui, inclusive, a gente tem uma calculadora onde a gente consegue fazer o método, o modelo dele, apenas colocando dados. Você vê que o site é da Calcu, e ela tem um modelo de crescimento de Gordon. Vamos ver se ele entra aqui. E aqui tem o modelo. Ó. Então, aqui tem o crescimento anual de dividendos, tem o preço por ação. E aí, quando a gente vai preenchendo aqui as informações, ele calcula. Então, se a gente colocar dividendos por ação 5,
crescimento anual de dividendos. Digamos que o crescimento seja de 4%. Vamos ver aqui. É aí que eu acho que é a fórmula. Vamos ver se eu consigo achar aqui o retorno. Vamos colocar aqui. Ó, você vê que eu coloco qual que é os dividendos que a empresa paga, qual que é o crescimento anual de dividendos e qual que é o retorno do ativo. Automaticamente eu chego no preço desse ativo. Vamos entrar no site do Status Invest. Então, aqui a gente vai entrar no Status Invest. Aqui a gente vai fazer uma simulação de um caso real. Então vamos colocar Itaúsa. Itaúsa 4. Você viu que eu coloquei o código Itaúsa, peguei a ação 4. Você vê que aqui já vai ter alguns números para poder colocar na fórmula. Então, vamos lá no modelo. É que esse cálculo ele tem algumas. Ele tem muito banner, né? Esses sites gratuitos, né? Isso é irritante. Mas aqui, ó, na Itaúsa, a gente tem o dividendos últimos dos 12 meses, foi 92 centavos, tá? 92 centavos, um dividendo bem gordinho, tá? Então lá na fórmula a gente vai colocar 92 centavos. Deixa só esse site carregar, porque esse site do Status Invest demora demais para carregar. Enquanto ele não carrega todo, ele simplesmente não deixa você ter um progresso. Vamos ver se vai agora. Então aqui tem a primeira premissa, que é os 92 centavos. Aí vamos ver a outra premissa, que seria quanto que os dividendos, qual que é o crescimento anual de dividendos esperados. A gente vai descer, vamos descendo. Aqui, ó, mostra como que tá os dividendos dela. O que que a gente vai fazer? Tem o consolidado aqui, que é agrupar por ano, e a gente vai pegar 5 anos. Então aqui a gente consegue mais ou menos saber como que vem o crescimento de dividendos. 2022 até pagou mais do que 2023, mas de 2023 para 2024 teve um crescimento, ó. Tem crescimento aqui de um ponto para outro, né? Vamos ver aqui. Aqui não tem um número muito exato, mas vamos fazer o cálculo aqui de quanto que dá mais ou menos esse crescimento. A gente pode pegar só como referência esses últimos dois, tá? Então, de 58 centavos passou para 66. Então, a gente está falando de 12%? Não. 14% de crescimento tivemos aqui, nessa primeira 2023 para 2024. E de 2024, 0,66 mais
E aqui já teve 8%. Então, aqui teve 14% de crescimento e aqui teve 8%. A gente poderia fazer uma média, 14 mais 8 dá 22, 22 dividido por 2, a gente chega a 11. Então, vamos dizer que o crescimento de dividendos na Itaúsa seria mais ou menos de 11% ali na fórmula. Então, a gente coloca 11% na fórmula, 92 centavos de dividendos, e o retorno seria a nossa taxa Selic. A nossa taxa Selic, nesse momento da gravação da aula, ela está em 14,25, né? Vamos voltar aqui, que agora a gente vai ver como é que ficou na fórmula. Então, aqui a gente tem um exemplo prático. Crescimento anual de dividendos previsto, 11% de crescimento. Isso a gente pegou a base 2023 para 2022 para 2023 e 2023 para 2024. Colocamos, então, esses 11%, que é um crescimento até alto, né? 11% de crescimento de dividendos nesse ciclo. Dividendos por ação, a Itaúsa pagou 92 centavos em um ano, né? E o retorno do ativo, 14,25. Por quê? O ativo precisa subir mais, precisa entregar mais do que esses 14,25, senão compensa muito mais a gente entrar numa renda fixa. Olha o preço por ação que ele deu em Itaúsa, R$ 31,42. Preço bem alto, tá? Bem otimista aqui. Logicamente que aqui a gente está falando de uma taxa de dividendos extremamente alta, e que os dividendos nos últimos 12 meses eles também foram altos. Se a gente for pegar apenas os dividendos que a Itaúsa pagou no ano, por exemplo, de 2024, que foi o ano que fechou de fato, a gente teria 66 centavos aqui, ó. Então, se a gente colocar 66 centavos, que é o dividendo só considerado do ano de 2024, janeiro a dezembro, a gente chegaria a um valor justo um pouco melhor nesse sentido, R$ 22,54. Como a Itaúsa está em torno de R$ 9,00, R$ 8, R$ 9,00, a gente tem uma upside muito grande considerando esse método de Gordon. Bem interessante esse ponto. E aqueles 90 e poucos centavos estava pegando o período de 12 meses, que aí, querendo ou não, pega 2025 e 2024. Então, se em 2025 explodiu de dividendos, ele vai distorcer 2024 e aí automaticamente vai distorcer na calculadora. Mas aqui, digamos que 22 seria até um preço bem otimista para a Itaúsa, tá? Seria um preço otimista para a Itaúsa, mas no atual preço dela, que está 9,49, também eu acho que não faz sentido esse preço. Então, sim, tem upside, e por a fórmula que o upside que eles deram foi de R$ 22,54, tá? Então, esse é o modelo, é a calculadora que basicamente ela já entrega pronto essa fórmula, tá? Às vezes tem um pouco de delay, porque os dois sites, tanto o Status Invest, que a gente usou para achar os dados da Itaúsa, como a Calcul, que é o lugar onde a gente fez o modelo, eles são gratuitos. Então, lento, joga muito comercial, muito banner, mas a gente consegue fazer de graça, e esse é o intuito da nossa aula, é não ter que ficar pagando sistemas para fazer esse tipo de operação, tá? Agora, John Burr Williams, ele foi um dos pioneiros da análise fundamentalista e é mais conhecido pelo seu livro The Theory of Investment Value, de 1938. Ele desenvolveu um dos primeiros métodos de valuation baseado no conceito de valor presente dos dividendos futuros, que serviu de base para o modelo de Gordon. Então, Williams foi o precursor, talvez, do value investing. Depois dele veio Gordon, veio Graham, Howard Buffett. Então, todos esses caras vieram depois do Williams, tá? Então, o método dele vamos dizer que é revolucionário para a época. O método de valuation de John Burr Williams, ele propôs que o valor justo de uma ação deveria ser calculado com base no valor presente dos dividendos futuros esperados. A ideia central é
que a gente acha o preço justo da ação através dos dividendos esperados, taxa de retorno e período de tempos. Isso significa que o valor de uma ação é igual à soma de todos os dividendos futuros ajustados ao seu valor presente. Então, é como se você estivesse pegando a empresa, que hoje custa R$10, e a gente coloca que durante os 10 anos essa empresa vai entregar R$22 de dividendos. Então, se em 10 anos ela vai entregar 22 e hoje o valor dela é 10, a gente entenderia que essa empresa ela tem um potencial muito maior do que esses R$10, porque ela consegue gerar todo aquele dividendo ano a ano. Então, se a gente vai pegar Sanepar, pegar Porto Seguro, Itaú, Bradesco, pegar bancos, pegar empresas que pagam dividendos todo ano, a gente consegue saber que essas empresas têm um valor intrínseco muito maior, porque elas são geradoras de juros, são geradoras de caixa, são geradoras de renda. E isso é o que o John Burr ele analisa aqui. Tá? Então, tem uma fórmula também dele, que a gente não vai analisar. A diferença dos métodos do Williams e do Gordon é que no John Burr Williams, você faz a soma de todos os dividendos futuros descontados, e já no modelo de Gordon, não. No modelo de Gordon, você só olha um período de dividendos e faz qual que é o cálculo de crescimento desses dividendos ano a ano, ou seja, as fórmulas são diferentes. O método do Williams ele é útil para empresas com dividendos variáveis, tá? Uma empresa que paga pouco em um ano, muito no outro, por o método do Williams fica melhor de analisar. Já por modelo de Gordon, ele funciona melhor para empresas com crescimento estável de dividendos, embora, no caso da Itaúsa, a gente viu um crescimento ponderado de 11%, né? Mas no modelo de Gordon, ele prefere que esse crescimento fosse, por exemplo, de 1%, 2%, fosse um crescimento mais travado, porque aí você consegue ver o preço justo da ação, o preço teto dela, sem ter uma grande variação de ano para ano. Então, por exemplo, nesse caso da Itaúsa, você viu que só de a gente mudar de 90 centavos para 60 centavos, o preço justo caiu quase R$10. Então, se tiver uma variação grande naqueles dividendos, naquela taxa de crescimento, esse preço da Itaúsa mudaria muito, por exemplo, para baixo. E se mudar muito para baixo, digamos que chegue a R$8, R$7. Se você comprar 9, evidente que você estaria perdendo dinheiro. Então tem que tomar cuidado, porque ele tem uma pegadinha nesse método dele, tá? Ambos os métodos são interessantes, tá? O método do Williams, ele foi precursor no modelo de fluxo de caixa descontado, que é o DCF, que é muito usado atualmente. Na verdade, o fluxo de caixa descontado é um dos métodos mais utilizados agora. A diferença é que no fluxo de caixa descontado, você pode usar a premissa de receita ou de lucro. E já nesse método dele, você usa a premissa de dividendos. Só essa a diferença entre o fluxo de caixa descontado e o método de Williams. E a sua teoria ajudou na evolução da avaliação de empresas, influenciando investidores como Warren Buffett. O método continua sendo relevante para investidores que focam em dividendos. Os dois métodos são interessantes para quem foca em dividendos, tá? Só que o do Gordon eu acho muito mais simples de ser trabalhado do que o do método de Williams, mas os dois métodos são utilizados como base de dividendos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula curta, e que vocês viram que não é muito difícil de você montar esse cálculo, achar uma base de dividendos, usando as fórmulas prontas e sabendo onde é o site que você puxa as informações, tá bom? Até mais e até a próxima aula.